Bem-vindos ao Fullcast, Conectando Negócios, o podcast oficial da FUCAP. Meu nome é Fabrício Bravin e ao meu lado é o parceiro e co-host aqui, Poliano Bastos. Poliano que é professor da FUCAP e vem se especializando cada vez mais em inteligência artificial, e é sobre isso que a gente vai bater o papo hoje. Poliano, bem-vindo, cara. Obrigado, Fabrício. É sempre um prazer estar participando do Fullcast. Já virou sócio já, né? É verdade. Quantas vezes? Umas 3, 4? Eita, mais, eu acho, hein? Mais de 3, A 4. gente vai continuar convidando. E a nossa convidada do dia é a Gil Mangoni. A Gil que é consultora, palestrante e pesquisadora especializada em cocriação entre humanos e inteligência artificial. Ela já passou por startups de destaque no setor e hoje é reconhecida como LinkedIn Top Voice, compartilhando seus aprendizados sobre inovação e tecnologia com mais de 40 mil profissionais. Gil defende que a verdadeira inovação surge quando unimos inteligência artificial e uma gestão mais humana. Gil, muito bem-vinda. Muito obrigada. Meu primeiro podcast presencial, estou super animada. Que bom. Que bacana. Então, conta pra gente o início dessa história. Porque a inteligência artificial é algo relativamente bem novo para todo mundo, né? E você vem se destacando aí, inclusive, LinkedIn Top Voice, 40 mil seguidores. Como começou isso? Como começou essa história da Gil com a IA? Legal. Bom, 3 anos atrás, eu estava trabalhando numa startup chamada Garimpa, que era de software para brechós, assim, bem divertido. E o meu gestor, éramos em 3 pessoas ali, ele era um loucão da tecnologia, assim, era à frente do seu tempo. E ele conhecia muito, já conhecia a inteligência artificial de antes, né? Porque ela surgiu antes dos anos 2000, a gente só passou a conhecer a partir do ChatGPT, ela começou a se tornar mais famosa, mas ela existia antes. E ele já conhecia a tecnologia. Então, ele me explicou um pouco, falou que ia ter um boom, né? Antes de todo mundo, eu acreditei nele. E antes de lançarem o ChatGPT, antes do Gemini se chamar Gemini, ele se chamava Bard. Então, na época, ali, uns 3 anos atrás, eu lembro que eu acabei instalando um VPN na minha máquina, porque ainda não tinha no Brasil. E aí eu pude utilizar pela primeira vez o Bard. E aí, quando eu utilizei, eu estava trabalhando com marketing, um pouco de vendas também, fazia tudo na startup. Eu pedi algumas coisas e foi, assim, um momento wow, assim, um momento eureka. Eu pensei, caraca, isso aqui é fantástico, a gente não tem nada assim. E aí eu fiquei mais curiosa para aprender mais. Então eu comecei a utilizar muito no meu dia a dia no marketing e muito utilizando na prática mesmo. Eu acho que hoje em dia a gente tem mais cursos, mais apoio, assim, né? Mais pessoas falando. Mas quando eu comecei a utilizar, não tinha nada. Nem os desenvolvedores estavam sabendo explicar muito bem como que usava, assim. Eles tinham desenvolvido a tecnologia, mas não sabiam quem que usar, para que usar. E aí, a partir disso, eu comecei a realmente a utilizar mais no meu dia a dia, buscar mais. Eu passava por algumas limitações, às vezes, de, poxa, queria fazer isso, ela não tá me entregando. Não, mas tem que ter um jeito de fazer. E aí, nisso, eu comecei a estudar também mais a parte técnica mesmo. Então, apesar de eu ser de gestão, ali, de administração, né? Eu não sou desenvolvedora, mas acabei né, estudando sobre a parte técnica justamente porque passei por essas limitações. E aí, cheguei onde estou. Legal, você falou 3 anos, né, que surgiu aí o ChatGPT pra gente. Fiz aniversário já. Pra gente parece que faz parte do nosso dia a dia já, né? Sim. Eu trabalho com a aba aberta lá e diversas vezes durante o dia eu acabo utilizando o GPT, o Gemini e outras ferramentas. Mas às vezes eu fico pensando, e aí eu queria que você desse o seu olhar sobre isso. Ainda é uma bolha? Ou não? Chegou em todos os níveis, chegou em todas as classes. Como que tá isso, nível Brasil e nível mundial? Boa. Tem um economista que agora eu não vou saber o nome dele, mas ele é Nobel, que ele fala que a gente só pode chamar de bolha quando a gente sabe que vai estourar, né? Então, eu não sei se eu ouso chamar de bolha, porque eu não sei dar uma previsão de quando estoura. Mas eu acredito que sim, ele tá. Por enquanto, a gente está numa curva crescente, assim, mas que está bem no início, assim, dessa curva. A gente que está trabalhando com isso, está mais na área da tecnologia, a gente já entende um pouco mais, e aí para nós parece que todo mundo sabe, né? Por isso que eu E perguntei, porque realmente a gente fica meio com enviesado, né? a gente fica, e é super normal, assim, eu acho que quem trabalha com isso, inclusive, fica pensando que as coisas que se sabe não são mais tão importantes assim. Só que é só você pisar um pouquinho pro lado e conversar com alguém que não tá trabalhando com isso para você entender que, nossa, não, a gente ainda tem muito caminho para percorrer. Só que eu acho que os caminhos
eles são bem diferentes no quesito desenvolvimento de IA e adoção de IA. E assim como qualquer outra tecnologia, né? Da internet também foi isso, assim. Então, o desenvolvimento, ele sempre vai correr mais rápido. Nisso, aí a gente pode dizer que, a termos globais, a gente vai ainda, assim, já está bem acelerado, vai acelerar mais. Daqui a pouco vai chegar num platô que vai diminuir, mas a gente ainda está num momento bem acelerado. Agora, em relação à adoção, é agora que o pessoal já está furando um pouco essa bolha, né? No sentido de alcançar outros espaços, assim, e mais pessoas saberem o que é o ChatGPT. Mas, assim, o termo IA, de uma maneira geral, ainda vai demorar bastante, né? Para IA se tornar a nova internet. E nesse sentido, Jo, é bem interessante porque eu percebo, né, em sala de aula que nem todos os alunos usam, o que é esquisito, né? Deveriam todos estar ali utilizando. E quando a gente estava bem no início, eu já leciono algumas matérias que elas usam, né, IA, eu utilizo IA para lecioná-las, eu vejo que os alunos têm bastante dificuldade de usar da forma correta, né? Antes, a engenharia de prompt era muito relevante, agora está um pouco melhor, porque os modelos novos compreendem isso, são um pouco melhores. Mas qual a diferença, assim, de quem sabe usar e não vai pegar aquele conteúdo médio, cuspido pela IA, Raso, né? isso, raso, de quem, de fato, domina, né, a IA e tem ela como uma ferramenta ali de apoio para potencializar as características da pessoa? Isso é uma coisa bem interessante. Eu comecei a estudar isso no meu TCC, né? E eu quero levar para mestrado justamente porque eu tenho uma intensa curiosidade em entender como que se dá essa coisa que eu chamei de feeling ali, enfim, continuo chamando, que é um feeling mesmo da pessoa entender se aquilo, se aquela resposta é boa ou não. Uhum, E aí, tentando entender um pouco melhor o que seria esse feeling, a gente percebe que é um conjunto entre senso crítico, senso contextual, assim, de onde você está vivendo, as pessoas, de você olhar para algo, reconhecer a partir de alguns padrões, ou você já viu, e aí não se sabe explicar muito bem, assim, né? uhum, E você entender que aquilo ou tem algum viés, ou aquilo tem algum problema de fonte, você já vai começar a ter um pé atrás. uhum, O que a gente percebe? Quando as pessoas começam a utilizar a IA em áreas que elas já dominam de certa maneira, então, por exemplo, eu comecei no marketing, né? uhum, Poxa, para mim foi muito bom. Eu fui aprendendo na prática, eu não tive cursos, mas eu já sabia bastante coisas de marketing. Então, eu sabia que se eu perguntasse uma coisa e ela me desse algo extremamente genérico, eu ia saber que a maneira que eu perguntei não foi talvez a melhor. E isso me uhum. deu um feedback sem ninguém me falar isso, né? Eu Sim. me autodei esse feedback, de olhar aquilo e pensar, poxa, não é a melhor resposta possível. Uhum, Como que eu faço para melhorar? E é isso que impulsiona, né? Ou impulsiona ou, na verdade, faz a pessoa querer desistir. Também tem uhum. essa, né? Sim. Mas, mas tem isso, assim. Quando o pessoal veio com essa questão da engenharia de prompt, poxa, ajuda muito, né? De você explicar, dar mais contexto, dar mais detalhamento, dar exemplos para IA. Uhum, Mas ainda assim, com um prompt esplendoroso, ela ainda assim pode trazer uma resposta que talvez está alucinando, né? Que a gente fala que é quando ela mente coisas ou ela uhum, dá fontes que não existem. E você tem que ter um senso crítico de saber se aquilo tá certo ou não. E eu acho que daí também a gente entra nesse ponto de... É por isso que, a partir de agora, quem sabe IA e quem começar a estudar vai saber cada vez mais e vai se tornar uhum, cada vez mais avançado. E quem, por algum motivo, não elaborou essas skills que são humanas, senso crítico, criatividade, senso contextual, né? Estudo uhum. de uma maneira geral, não da tecnologia, mas uma pessoa estudada, assim, né? Sim. Ela vai ficar para trás. A gente tá vendo bastante isso, assim. Então eu posso entender que nunca foi tão importante ter conhecimento, ter treinamento e ter estudo para filtrar essas informações, apesar de ser contraintuitivo e as pessoas acharem que o estudo, o conhecimento vão ser substituídos pela IA. Eu posso entender isso? Total, total. Inclusive, eu estava dando uma outra entrevista essa semana e aí me perguntaram assim, poxa, ainda vale a pena fazer faculdade em época Uhum, de IA? E isso é muito doido, assim, porque eu só sinto que eu sou muito boa no meu uso de IA
justamente porque eu tenho muito estudo. Agora eu comecei a estudar antropologia, que é uma área totalmente diferente da minha, Aham. justamente para entender alguns padrões que já tiveram na história, de como que a gente aprende, como que a gente faz Legal. ciência, como que a gente se adapta a uma coisa que não tem regras, né? Porque a gente Uhum. está tendo que criar. Então, na antropologia falam que é uma criação de um novo paradigma. Tipo, Uhum. antes as coisas funcionavam de uma maneira, agora funcionam de outra. Poxa, como é que você faz, né? E aí as pessoas, claro, tendem a ficar sempre mais no raso, no sentido de você precisa entender a técnica, Uhum. você precisa aplicar logo, claro, porque é o mais fácil de ensinar, né? Eu vou Sim. fazer um curso pequeno, básico, e eu vou te ensinar uma engenharia de prompt, mas por trás disso, tu vai ter que ter uma série de coisas que elas estão geralmente dentro de uma metodologia que só quem estuda muito Uhum. sabe e vai conseguir desenvolver, né? E você precisa de repertório também, né? É o Repertório. que você falou, tem gente que vai pegar e vai utilizar daquela forma, às vezes até brincando, o brasileiro gosta muito disso, né? Uhum. Palmeiras tem Mundial, todo mundo já sabe a resposta que não, mas foi lá e pergunta pro GPT só para saber o que que tem ou não. Eh, e aí alguns vão começar a utilizar isso aos poucos, mas se você não tiver um repertório, se você achar que a primeira resposta da IA está resolvendo seus problemas, aí você começa a diferenciar de quem realmente entende, consegue utilizar isso de forma produtiva para aquele que vai usar de forma rasa, como o Poliano falou, e vai ficar para trás, né? Porque eu acho que o que a gente tem falado aí, principalmente quando a gente fala de futuro de mercado de trabalho, você não vai perder o seu emprego para uma IA, talvez, Uhum. mas vai perder o emprego para alguém que sabe usar IA melhor que você. Sim. Então, E assim, talvez os dois, né? talvez os dois, mas para algumas funções, sim, e aí o mercado vai se moldando, né? Vai se atualizando. Mas, de fato, é muito importante que a pessoa também corra atrás e entenda que ela precisa não só usar, mas também usar tendo um repertório, tendo um senso crítico e tudo mais, para que ela possa, de fato, aproveitar da melhor forma, e não para Sim, fazer perguntas rasas. total. Mas eu queria explorar um pouco mais sobre a sua área de pesquisa aí, que é a cocriação entre humanos e IA. Conta pra gente um pouquinho, primeiro, por que desse tema e o que que você descobriu aí através dessa pesquisa? Legal. A minha pesquisa, ela era para ser algo bem simples na teoria. Quando eu comecei a pensar assim, eu teria que fazer um TCC, eu já estava na área de IA, eu pensei, beleza, eu vou fazer sobre isso. E eu passei depois 6 meses só para escolher qual que seria o recorte que eu ia fazer, né? Então, tive uma dificuldade nesse ponto. Quando eu descobri o que me interessava, que era essa relação entre realmente como que a gente usa, eu passei a fazer quase que um mestrado, assim. Eu realmente botei muita energia nisso. Qual que é o ponto? Quando eu comecei a estudar a parte técnica, eu vi que tem muitos estudos na área de engenharia de software, nessas áreas mais técnicas de desenvolvimento da IA, um, um vocabulário extremamente técnico, difícil para Uhum. outras áreas de gestão, negócios, até humanas, sociais aplicadas, né? E tinham, não digo poucas, mas assim, em comparação com essas áreas técnicas, poucas pesquisas que falavam sobre a aplicação da IA. Uhum. Então, ali encontrei um gap. Quando eu fui ver essas pesquisas, não tinha muito sobre o uso, de fato, prático das pessoas nisso. Tipo, como que a gente se relaciona com a tecnologia, como que uma pessoa que às vezes não sabe de nenhum vocabulário desse está usando. Tinha muito sobre potencialidades, então, impactos, sei lá o quê, possibilidades, sabe? Tudo muito assim no campo das ideias. E eu me interessei por entender, assim, que acontece na casa das pessoas? Daí eu fiz um Uhum. recorte nos gestores, né? Então, a minha pesquisa ela foi sobre o uso prático da IA generativa no dia a dia, né? Na rotina ali dos gestores. Eu acabei entrevistando gestores que já utilizavam IA há pelo menos 6 meses, porque eu queria entender quem já usava, que não era novo, né? Como que de fato eles estavam tendo esses processos. E aí, quando eu sentei e conversei, a gente começa a ver alguns padrões. Então, por exemplo, coisas que às vezes a gente fala, eu fiz assim mesmo e deu certo, né? Ou tipo, não, eu fiz isso aqui e Sim. não deu certo, me frustrei. Hoje em dia a gente fala isso de uma maneira muito fluida, mas a ciência é justamente para isso, né? Ela pega coisas práticas, a gente tenta entender para tornar sistêmico e Uhum. conseguir explicar isso para as outras pessoas. Então, hoje, por exemplo, eu sei falar que se você quiser estratégias para usar melhor uma IA, talvez você deva começar pela função de voz.
antes Uhum. mesmo da função de escrita. Interessante. Pois é, uma coisa que pouca gente fala, né? Aham. Quando eu fui apresentar IA para minha mãe, ela é do interior do Rio Grande do Sul, a gente é de uma cidade pequena, ela não se dá muito bem com tecnologia. E a primeira coisa que eu fiz foi entrar lá ela baixou o aplicativo. Eu coloquei algumas instruções já de início para ele saber quem ela era e coloquei na versão live, né? Que tem aquele botãozinho que tu fala mesmo com a IA. Uhum. Nesse momento, ela entendeu um pouco o que que era. E as primeiras perguntas dela foi assim: me dê ideias de receita de bolo, entende? Uhum. E aí, uma hora ela tava respondendo, né? A IA tava respondendo, minha mãe me olhou com uma cara assim, tipo, caramba, mas como é que eu chamo ela? Ela me perguntou. E eu dei muita risada, assim, porque é isso, né? As pessoas, elas, mesmo quem não tem estudo, como é uma tecnologia revolucionária, ela Uhum. vai entrar na vida dessas pessoas. Com E aí o certeza. meu interesse está nisso, assim, como é que essas pessoas que não sabem, que não estudam, usam? Porque Uhum. acho que esse é o lugar que a gente entende mais, né? Como que se dá a adoção em massa, assim. Você acha, Gil, que por ser revolucionária e a gente ter outras formas de interação, tipo modo de voz, agora modo de vídeo, que a gente pode ir lá e perguntar alguma coisa, ela olha e responde, a gente pode ter um processo de democratização e inclusão maior com tecnologia para pegar grupos que estão mais à margem do que, por exemplo, ciência de dados, engenharia da computação. Ela pode deixar mais democrático esse processo de interação de tecnologia com as pessoas que não têm tanto domínio? Eu acho que sim. A gente sempre vai ter as barreiras de quem tem hoje acesso a algumas ferramentas no sentido de celular, né? Uhum. Hardware, que a gente fala que é algo que é palpável. Então, quem não tem Wi-Fi, quem não tem celular, quem não tem Não computador, vai ter. não vai ter democratização de qualquer maneira. Uhum. Agora, entre as pessoas que já utilizam internet, às vezes não utilizam, enfim, não têm acesso, de certa maneira a IA ajuda, porque você perguntando da maneira que você fala, você consegue encontrar mais coisas, né? Você tem Uhum. mais acesso. Mas também, ao mesmo tempo, você se perde mais, né? Uhum. Porque é mais difícil de fazer essa curadoria. Se Uhum. antes você fazia uma pergunta, sei lá, o que é inteligência artificial, e teriam 5 sites para você entrar, ler e tudo mais, sites, em teoria, mais confiáveis, enfim. Uhum. Agora, a gente não sabe exatamente de onde vêm as informações que a IA tá dando, né? Se é uma pessoa que já não sabe, ela também não vai ter muito crivo de saber o que que é real ou não. Aham. Então, é um momento bem complicado, assim. Eu acho que ele democratiza, mas ao mesmo tempo tem vários outros desafios. Na minha Uhum. cabeça é só realmente uma maneira de revolução tecnológica. A gente ainda não sabe muito bem O se vai vir mais pro bem resultado, ou mais né? pro mal. Mas está Aham. acontecendo. Oi? Tá Mas está acontecendo. Sim. acontecendo. Tá acontecendo, e muito rápido. E é Ó, inevitável, né? inevitável. A gente estava falando aqui sobre até pessoas que às vezes falam, ah, tenho medo que a IA roube meu emprego e tal, né? Uhum. E aí, dentro de um ambiente empresarial, dentro de uma companhia, como ter esse equilíbrio e aí, de fato, criar essa cocriação entre humano e IA, mas de forma que seja uma aliada. Porque eu também acho que isso passa, bom, quando você vai pensar em uma entrega de um relatório, de um trabalho, enfim, um planejamento, isso também passa pela cultura da empresa de saber aceitar que parte daquele relatório, daquele planejamento foi feito com base ou com a ajuda de uma IA. E aí eu não sei se todas as empresas estão prontas para isso. Mas tem como a gente definir talvez uma balança aí para poder manter esse equilíbrio, esse Legal. relacionamento? Tem uma coisa interessante que quando a gente fala sobre IA, tem muitas pessoas que começaram a aliar a automação. Uhum. Então, tipo, IA igual automação, né? Então, se eu tenho que fazer, eu estou automatizando um processo. Mas a gente tem outras duas camadas. Lá na gringa, eles chamam do paradoxo da augmentation e automation. Então, augmentation seria tipo um aumento, no sentido de aumento de capacidades humanas, Uhum. e automação de realmente você tirar o braço humano, né? O dedo humano. Quando eu estava estudando minha pesquisa, enfim, eu decidi adicionar essa outra palavra que é cocriação. O aumento seria quando você já faz uma coisa e a IA vem para te ajudar a dar um pitaco, assim, sabe? Então Uhum. ela vai, sei lá, melhorar um texto, melhorar um e-mail, ou então
analisar uns dados de alguma coisa que você já fez, você já entregou um material para ela, ela deu um tapa. Um vamos dizer assim. refino ali, Um né? refino, perfeito. A automação é literalmente você fazer um fluxo, então é um processo que já está bem construído na tua cabeça, ele já funciona assim. Teve alguma pessoa que pensou muito nisso, conectou todas as coisas da melhor forma possível e deu para uma IA fazer. Uhum. A cocriação, ela é quando você não conseguiria fazer isso sozinho e nem a IA, porque alguma coisa ali está desorganizada. Então, o que a gente tem muito hoje em dia? As empresas vêm, elas falam assim, eu quero automatizar esse meu processo. Aí você pergunta, tá, como que ele acontece hoje? E daí a pessoa não sabe nem falar como é que acontece o processo hoje. Depende da Maria, do João, do Felipe, do Otávio, todo mundo. E outros 50 sistemas que ela não sabe dizer, né? Uhum. Então, como é que tu vai automatizar um processo que ninguém sabe como é o padrão? Não tem padrão ali. Então, não dá para automatizar. Se fosse só melhorar, também não tem o que melhorar ali, né? Porque eles não têm muito material para falar, ó, dá um tapa, né? Enfim, usei essa palavra aqui. Mas, então a cocriação, ela tá nesse limbo. É tipo, olha, eu quero fazer isso, mas eu não tenho exatamente todos os materiais, mas eu também não sei como chegar lá. Mas eu tenho algumas perguntas, eu tô curioso para saber, sabe? Então eu começo a tatear esses espaços. Eu falo, olha, eu gostaria de automatizar esse meu processo. Às vezes eu nem sei muito bem como perguntar. Aí a IA fala, olha, você pode fazer isso, isso e isso. Com base no teu contexto, do que tu já sabe da empresa, você vai falar, não, mas isso aqui nunca daria certo porque X, Y, Z. Isso daqui faz sentido, porque parará, parará. Então, tu entende que é uma conversa mesmo, você com a máquina. Você não conseguiria ter essa conversa sozinho, porque você não teria essas possibilidades. A máquina também não conseguiria fazer sozinha. E é aí que a gente entra, né? Então, esse equilíbrio, na verdade, eu diria que é um nível de maturidade. As pessoas, elas estão achando que escolhem entre um e outro, mas na verdade não. É tipo, eu primeiro preciso entender como eu uso isso aqui, para depois eu poder aplicar na minha empresa. E aí funciona. Daí não tem por que a gente falar sobre um equilíbrio, porque já vai estar como parte da equipe, né? Já vai estar dentro, assim, do Vai se processo. tornando natural, né? Vai se tornando natural. Exato. É que nem hoje em dia você falar, é impossível você viver sem internet. Sim. Vai ser impossível viver sem IA, uma empresa, no caso. Eu tenho visto, Gil, que as empresas, né, e as pessoas no geral, elas ainda estão num uso muito tímido, muito inicial da IA, né? Então, coisas que eu achei que rapidamente iam ser adotadas, tipo Deep Research, usar o notebook LM para ele fazer um podcast, conversar com o podcast, modo agente, ou usar algumas outras coisas que a gente sabe, tipo N8N, para integrar ali a IA com algum software. Isso ainda me parece muito incipiente, muito inicial, né? Por que as empresas não estão avançando assim? É por culpa dessa desorganização, de repente, de processo? É por falta de conhecimento da tecnologia? Na sua opinião, o que está acontecendo, né? Eu acho que o X da questão é que tem muito ruído. Por isso que eu comecei a estudar um pouco dessa parte antropológica. Uhum, O que acontece? Os engenheiros vão lá, eles desenvolvem a IA e falam, olha, tá aqui meu ultramodelo, isso aqui vai revolucionar o mundo, todo mundo vai perder o emprego, um monte de coisa. Aí, isso geralmente é colocado em papers, em um formato científico, que é mais difícil de ser lido pelo público. uhum, Daí, o que acontece? Tem essa parte de as pessoas mais da elite ali ou pegarem essa mensagem, né? Tipo, olha, isso aqui vai revolucionar as coisas. Quem uhum, pegou primeiro começa a fazer produtos, enfim. Aí o que acontece normalmente nas organizações? O pessoal lá de cima recebe isso, né? Essa mensagem, poxa, IA vai revolucionar, IA é importante, taranã. uhum, Só que essas pessoas, elas não estão na operação. Então é um negócio meio top-down, assim, né? Vem uma decisão, olha, vocês precisam implementar IA. uhum, Aí fica para os middle managers ali, para a galera do meio, que é os gerentes. Os analistas não têm muito poder de levar isso para a sim, organização. Então fica para os gerentes eles descobrirem como fazer isso. Se eles receberam, poxa, preciso implementar IA. Tá, vamos descobrir como. uhum, Daí eles vão ver como é que eles vão botar. sim, Só que eles estão com várias outras coisas para resolver no dia a uhum, dia. Isso daqui é uma das coisas que o diretor lá deles pediu. Isso pensando numa estrutura maior de empresa, né? Então, o que acontece?
isso não desce o suficiente, né? Uhum. E aí não tem também uma resposta de quem tá lá embaixo. Aham. Então acaba sendo um processo muito assim, ó, galera, usa, mas não entendeu como que a pessoa usa, Um não gargalo ali no meio. não fez treinamento, não viu como é que se ensina. Até hoje, né? Não tem assim. Hoje não existe uma grade curricular meio universal de IA, Não, porque não está tem. se construindo, Uhum. né? Então, tipo, eu acho que tem esse ponto, assim, de estar se perdendo essas informações. E aí eu Uhum. acho que quem acaba estando mais na bolha, por algum motivo, tem mais acesso, consegue informações melhores, consegue Uhum. curadoria melhor e aí aprende mais, né, a usar. Mas o que acontece muito também é de, poxa, empresas estarem com uma equipe toda de IA desenvolvendo IA, uma IA Uhum. própria, mas se tu for no RH deles, a pessoa não sabe nenhuma ferramenta de IA que ela pode usar. O processo ainda é manual, né? Então assim, acaba sendo meio que um greenwashing, assim, Uhum. da IA, assim, uma nova era do greenwashing, eu Uhum. diria. Que é o pessoal inteiro falando, ai, não, porque nossa solução de IA, a gente está implementando IA. Quando, na verdade, é uma parte, né? Uma pequena partezinha ali que a empresa quis utilizar do hype, assim, eu A acho. empresa precisa, então, ter uma cultura voltada para IA, né? Para tentar disseminar isso dentro da organização. Assim. A gente já pode falar de cultura voltada para IA, uma startup que ela vai se iniciar pautada em IA e vai ter isso desde o desenho ali da inicial da organização. Você acha que isso já existe? Eu acho que você até trouxe um pouco da resposta aí na pergunta, porque quando a gente fala de implementar algo novo, mudar cultura precisa vir de cima, né? Precisa Uhum, vir do exemplo de quem está no topo com da certeza. pirâmide, vamos colocar assim. Então, bom, Fabrício, acho que esse é o caminho também, de tentar é, implementar essa cultura da IA, mas tem que partir de cima. Uhum, Porque é o que a Gil falou, se você for depender de quem está ali nível analista, é muito difícil chegar e conseguir implementar isso por conta própria dentro de uma empresa. Ela uhum. vai precisar de um aval, vai precisar de um investimento, às vezes, vai precisar de um ok, e aí complica um pouco mais o caminho. O que você acha, Gil? Fora que tem problema de dados também, se vier Sim. pela base, Sim, né? segurança de dados. Uhum, Inclusive, eu acho que é um dos principais fatores do porquê demora também para chegar mais ali na base, porque uhum, na base você não tem mais tanto controle assim. sim. E essas pessoas geralmente são mais juniores, né, estagiários, enfim, elas não é que são menos capazes, mas elas têm menos acesso à informação Aham, de infraestrutura da empresa. E isso pode ter muitos problemas, que é o que está acontecendo, né? A gente vê uhum, diversas empresas estarem colocando dados super sensíveis em IAs porque não tem nem cultura, né? uhum, Nem um protocolo, enfim. E daí, às vezes, elas até falam: olha, você não pode usar IA, e aí barra. Só que uhum, essas pessoas elas vão usar por fora. Porque revoluções, elas acontecem assim. Tô sim. falando que pode ou não pode, elas vai acontecer, né? Uhum, Então, acho que tem isso, assim. Mas eu gosto disso que tu fala sobre uma cultura de IA. Tem uma palavra que chamam de AI first, AI né? uhum, first. Que é quando você, poxa, você começa a pensar todos os problemas, como que você soluciona com IA. uhum, Então, eu até comecei a falar, assim, esses dias com algumas outras pessoas, de que hoje em dia não faz mais sentido, pelo menos na nossa área, falar assim, eu uso IA para tal coisa. uhum. Ah, mas isso não diz nada. Tipo, ok, você. Eu trabalho na internet. Beleza, sabe? Com o quê? Usa o Excel, parabéns, mas aí o que você Parabéns. faz com ele, né? Sabe? Tipo, Aham, hoje em dia, acho que a gente tá. O pessoal que trabalha com isso, tá mais na área, já passou do tempo, assim, de falar, tipo, eu uso IA. Uso IA uhum, para fazer uma imagem. Poxa, tá, legal. Não. Então agora a gente tem que começar a entender um pouco melhor de como é que é, né? Como é que a gente faz os protocolos de cada área, enfim, soluciona esses problemas mais direcionados, né? uhum, A gente falou aqui do papel da liderança nisso, né? E aí até meia liderança, você colocou, gerentes para cima e tudo mais. Obviamente, com nova tecnologia, com novas ferramentas, também demandam novas capacidades, novas skills. O que você enxerga hoje que são os diferenciais, ou que pelo menos deveriam ser os pontos onde os líderes deveriam estar se desenvolvendo, para que eles possam, inclusive, ajudar suas equipes a utilizarem melhor a inteligência artificial e implementar isso dentro do fluxo de trabalho? Isso é bem interessante porque nas entrevistas que eu fiz para essa pesquisa, né, com os gestores, eu sempre perguntava
por que você começou a usar IA, né? Como? Uhum. E em determinado momento eu acabava entrando no se isso se cascateou para a equipe ou não. Era muito visível, assim, que a maior parte deles falou que começou por um uso ou de alguém de cima que falou, tipo, como foi comigo, ou de uma curiosidade muito interna, assim. Então começou com processos pessoais, aí ganhou uma certa confiança, né, na ferramenta, pensou, poxa, dá para fazer mais coisas, e aí sim passou para a equipe. Uhum. Eu acho que essa visão estratégica, um pouco mais sistêmica, ela é a principal, assim, de você não querer implementar a qualquer custo. Tipo, poxa, preciso de uma automação, vamos mudar isso aqui para ontem, tá? Mas Uhum. você entendeu que se realmente o custo-benefício vai ser ideal? Porque às vezes a gente fala sobre estar colocando um monte de fluxos N8N, enfim, com isso, e no final das contas, dentro desse fluxo ainda vão ter que ter humanos, e Uhum. no final das contas vai dar elas por elas. E aí você gastou uma energia ali à toa, sabe? É, mas acho que entrando em habilidades específicas, eu acho que o que a gente falou lá no início nos dá algumas dicas, assim. Uhum. Então, essas habilidades que elas são um pouco mais generalistas, humanas, né? O que sempre falam de soft skills e hard skills, Sim. já falavam pra gente na administração, pelo menos, né? Há bastante tempo. E tá acontecendo agora com mais velocidade. Quem já tem constituído senso crítico, uma visão um pouco mais geral, assim, de várias áreas, matérias, consegue ter uma sensibilidade maior de como você curar informações nesse universo de IA. Então, eu diria que esses tipos de habilidades. Em relação a habilidades específicas, técnicas, é essencial que tenha um vocabulário de IA, assim, você Uhum. saber termos como LLM, modelo de IA, o que é um fine tuning, o que é RAG, enfim, coisas que são um pouco mais técnicas, para eles saberem quem contratar para botar em cada coisa que precisa na empresa, assim. Uhum. Então, saber isso, ter esse feeling, né? Tentar melhorar esse feeling, eu chamo de feeling, mas a gente poderia chamar de qualquer outra coisa. E principalmente ter uma conversa com as outras áreas um pouco mais integrada, assim. A gente está vendo as áreas conversarem mais. Essas questões mais, eu chamo de questões mais exploratórias, né? Então a gente já tem algumas empresas que o CEO da empresa é uma IA, né? Tem aí 3, 4 no mundo que está acontecendo isso. Conselho de administração que tem um conselheiro ali que é uma IA fazendo a formulação de estratégias sem estar num processo de cocriação com o humano, né? RH que faz processo de recrutamento e seleção com menor viés, porque é uma IA e a gente consegue estabelecer os filtros, assim. Você acha que vai ter espaço para isso também? Isso é o caminho? Ou a gente deveria manter firme com a ideia de cocriação entre humano e IA? Agora, uma opinião minha, né? Uhum. Sim. Eu acho que a cocriação é o único caminho possível, mas porque a gente está caminhando como sociedade para ficar cada vez mais longe do outro, né? Uhum. De outras pessoas. Então a gente tem várias coisas para se afastar. Mas, conforme estudos de sociedade mesmo, também é um momento que a gente está cansando disso. A gente Uhum. está querendo, principalmente depois da pandemia, a gente está querendo estar mais presente das outras pessoas, a gente está sentindo que falta, tem muito mais pessoas ansiosas, depressivas, porque a Uhum. gente não está mais interagindo com o outro. Aí tem essa questão da IA ela se tornar meio que uma massa cinzenta, onde tudo é feito de robôs para robôs, Uhum. né? E se a gente deixa isso acontecer, realmente a gente pode entrar num caminho onde não é mais muito reversível, sabe? Uhum. Então, por exemplo, hoje eu sei como fazer um processo inteiro de construção de conteúdo para o meu LinkedIn automatizado. Eu sei fazer, Uhum. mas eu não quero. Porque quando eu estudo, eu vejo que não é isso que eu quero construir, assim, não quero Uhum. que esse seja o futuro, onde eu vou ler coisas que são feitas por robôs, ou tipo, ninguém mais tá lendo nada. Uhum. Os robôs estão fazendo para eles mesmos e a gente tá fazendo o quê, então, né? Então eu fico me perguntando um pouco sobre como vai ser isso. Mas em relação a máquinas estarem ocupando cargos, eu acho que daí depende muito, né? A gente não tem todas as variáveis para falar se isso é bom ou não. Porque, por exemplo, na economia, tem alguns dados que realmente
você utilizar um algoritmo ao invés de um humano, um especialista, vai fazer muito mais sentido para uma tomada de decisão. Agora, tem outras tomadas de decisão que, se você só levar em consideração os dados, vai dar ruim, porque tem que levar em consideração o contexto, tem outras variáveis da tomada de decisão, que é o que a gente aprende em administração, né? Então, eu acho que em alguns cargos, ok, mas eu tenho certeza que isso foi muito bem delimitado, assim. Isso vem pra gente como um negócio meio subversivo, assim, nossa, né? Parece que é um humanoide que vai chegar no nosso lado e fala, você está demitido, sou o CEO, né? Não é isso, assim. Tem muita coisa por trás que eu acho que o pessoal acaba não abrindo e na mídia, né, fica meio... Obscuro. Mas tem uma onda aí, um movimento, já ouvi falar, de que vai chegar um ponto no futuro não tão distante, onde vai ter tanta coisa automatizada e feita por IAs, que vai ter emprego para todo mundo. E aí já estão falando de um salário mundial mínimo aí, um salário mínimo a nível mundial. Para mim isso parece muito ficção. Você vê alguma lógica nessa linha de pensamento? Olha, eu não acho tão ficção assim. Pra A ser ideia sincera. a ideia é trocar opiniões mesmo, queria te ouvir. Enfim, essa questão da IA, tanto quanto o Web3, ela veio também já trazendo essa nova ideia de sociedade, quase que como uma utopia ou distopia, que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, né? Então, a forma da nossa, sei lá, da nossa economia, por exemplo, tem algumas premissas que se nos próximos anos elas estiverem certas, a gente vai ter que reconstruir tudo. E aí é trabalho de anos que vai ter que ser jogado meio que fora para fazer outros, né? A IA é meio que isso também. Tipo, eu não ousaria dizer que uma coisa não vai acontecer, por exemplo, uma renda universal. Também não sei dizer se vai. Realmente é algo que a gente vai ter que pagar algumas coisas para ver. Então tem pessoas discutindo. Mas eu acho que não é impossível. Agora, em relação aos empregos, eu não tenho nenhuma dúvida que vai sim terminar com muitos empregos. Porém, o que as pessoas não levam em consideração, às vezes, é que vai ter novos, né? Então, por exemplo, eu estava mapeando se a gente fizesse um fluxo para criação de um avatar de IA, e ele faz campanhas publicitárias de vídeo. Então, é um fluxo mesmo, né? Que você... Aí, lá nesse fluxo, ele começa com uma imagem de uma pessoa, daí tu coloca uma imagem do produto, etc, etc. Quando eu fui mapear, tinha que ter, por trás disso, no mínimo, 4 ou 5 humanos. Por trás desse fluxo. Tinha que ter uma pessoa para pensar briefing, outra para criar imagem, outra para depois fazer os vídeos e editar, porque isso é uma coisa que ainda não faz bem, e outra para provar no final. Então... tem essa questão, assim, de alguns cargos que eles vão... Vários, na verdade, né? Que eles vão surgir novos, assim como surgiram da internet. Então, por exemplo, o meu cargo anos atrás era social media. Ninguém sabia o que era social media no início dos anos 2000. Então, vai acontecer isso com a IA também. Só que o problema é, a partir de agora, só fica nesses empregos quem for muito educado. Então, você tem que saber muito, você tem que ser o melhor para resolver aquele problema com IA. E você tem que ser muito eficiente. Coisa que antes não estava sendo assim. A gente tem trabalhos intelectuais que hoje pessoas fazem esse trabalho intelectual, mas elas não são muito boas, elas não estudam muito, sabe? Então, esse pessoal que está no meio, ou ele vai descer para baixo ou vai para cima. Ou estuda muito e se torna o melhor, ou cai para baixo. E aí o ponto é que acho que não vai ter realmente emprego para todo mundo aqui embaixo. E nem aqui para cima. Então, a gente vai... Assim, a gente vai começar a ver algumas mudanças meio radicais, assim, eu acho, na sociedade. Polêmica. Polêmica. Polêmica, o que é perfeitamente natural, né? Concordando com a Gil. Todos os choques tecnológicos que nós tivemos na história da humanidade gerou um bolsão de desempregos nesse processo de transição. A gente falha muito em reinserir as pessoas no mercado de trabalho. Mas, em contrapartida, a gente nunca teve tecnologia, tanto no sistema educacional como tecnologia mesmo, a própria IA, para treinar essas pessoas, requalificá-las e reinseri-las dentro do mercado de trabalho. E aí fica o que a sociedade vai querer fazer disso, né? Será que a gente vai fazer um bom uso disso pela primeira vez, né?
Vamos pegar uma inovação tecnológica e utilizar ela para minimizar esses impactos sociais, né? Porque alguns empregos não fazem sentido. Se eu for pensar, por exemplo, em alguns empregos na área jurídica, no direito, não faz sentido eu colocar um ser humano. Eu posso ter uma IA que vai analisar um volume colossal de dados, ela vai conseguir identificar padrões, eu posso usar processamento de linguagem natural para organizar uma tese jurídica na linguagem do juiz, né? E ele vai ler e vai pensar, pô, isso aqui faz bastante sentido, né? Então essas mudanças eu acho que elas vão acontecer. O que me preocupa, Gil, e eu queria saber a sua opinião em relação a isso, é que as grandes corporações, né, que estão desenvolvendo os principais modelos, tipo Anthropic, Google, a OpenAI e outras, né, Perplexity, parece que elas não estão preocupadas com isso, nem conversando sobre isso, né? E a gente não vê um debate na sociedade mais amplo para fazer esse tipo de ação mais positiva do ponto de vista social. Você acha que a gente vai chegar nesse debate ou a gente tem que pressionar mais essas empresas para chegar nesse debate? O que tu pensa sobre isso? E será que vão ser as empresas que vão puxar esse debate? Porque tem isso Bom também, né? ponto, bom ponto. E aí, até que ponto é responsabilidade delas, até que ponto é Sim. responsabilidade dos governos, até que ponto é responsabilidade da sociedade como um todo. Uhum. Então, é muitos... Total. Eu acho que isso é uma das coisas que mais me motiva a ter esse trabalho também de falar, né? Não só ficar estudando e tal, mas, Uhum. mas estar em podcasts, fazer palestras, Legal. workshops, rede social. Tem trabalho, faço esse trabalho forte, que é de chamar pessoas que acham que a IA não é da área delas, para elas começarem a entender e a gente discutir mais. Uhum. Porque nesse momento tá meio que nessas áreas mais técnicas, né? Ou então quem chegou antes, porque, enfim, tá num contexto ali que foi mais fácil chegar nessas Uhum. informações. Mas é isso, assim, a gente precisa de mais pessoas de outras áreas, da antropologia, filosofia, sociologia, economia, né? Pra gente tentar entender para onde a gente tá indo. Uhum. E aí a gente resolve como sociedade para onde a gente vai, assim, né? Porque é difícil você achar uma solução para um problema hiper complexo. Mas eu acho que quanto mais pessoas souberem da IA, e inclusive da Uhum. parte técnica mesmo, de como funciona por trás, vai ser mais fácil a gente encontrar soluções possíveis. Assim. Uhum. Bom, para você que está aí ouvindo, acompanhando, assistindo, tenho certeza que está gostando. Então, por favor, ajude a gente, compartilhe esse vídeo aí, compartilhe esse podcast com quem você acha que pode gostar desse conteúdo. Siga o Fucast para você ser notificado nas próximas quartas-feiras. Todas as quartas a gente está com um episódio novo. E a Gil está aqui hoje, obviamente não é à toa, a gente está aproveitando, inclusive, a passagem dela pela FUCAP, porque ela vai participar do FUCAP Convida. A gente já falou aqui algumas vezes sobre o FUCAP Convida, um evento que a gente faz todos os meses aqui em Vitória, no Espírito Santo, trazendo profissionais de renome nacional, igual a Gil, para falar de temas de desenvolvimento profissional. Então acompanha lá www.fucapconvida.com.br, você vai ficar de olho na agenda e não perca os próximos encontros. Agora, Gil, eu queria falar um pouco sobre ferramentas, porque eu sei que também no FUCAP Convida você vai trazer um pouco da parte prática. Uhum. A gente já falou de algumas ferramentas aqui, mas eu acho que tem muita gente ainda hoje presa no ChatGPT, no Gemini. Traz pra gente um pouquinho do que você tem visto mais de moderno, o que você tem estudado mais ultimamente, e visto que realmente está fazendo diferença no dia a dia para essa cocriação. Legal. Antes de mais nada, eu acho que faz muito sentido as pessoas escolherem uma ou duas, no máximo 3 ferramentas e focar nelas. E aprender o máximo que der dessas ferramentas. Eu acabo sabendo várias, e aí eu posso falar mais, Uhum. porque justamente o meu trabalho é ficar testando, né? E aí eu Uhum. gasto meu dinheiro também com isso, Sim. testando e tudo mais. Agora, eu acho que você tem que focar em uma e vai, sabe? Se você gostou do ChatGPT, vai nela. Só que, claro, começa depois que você sentiu que masterizou, começa a ir uma por uma, né? Então, assim, uma coisa que eu percebi quando você consegue fazer muita coisa com uma IA multimodal. A gente chama de multimodal porque ela faz várias coisas. Texto, vídeo, vê documento, faz um monte de coisa, né? Então, o ChatGPT é uma delas. O Cloud tem sido muito bom para mim. É uma que eu tenho achado muito interessante. Porque no Cloud, da Anthropic, né? Tipo um ChatGPT, ele tem algumas funções um pouco mais avançadas. E você consegue, por exemplo, fazer quizzes. Tipo um web app, assim. Só que não é para você criar um sistema por lá. É só para Uhum. você fazer alguma coisa ali
que você vai mandar o link para seus amigos, enfim, coisas de aprendizado também, um joguinho. Então, eu gosto muito do Cloud e eu tenho juntado essas ferramentas, quando eu utilizo, com alguma de organização. Então, eu uso muito o Notion para eu curar melhor. Então, ela me dá Muito bom. 50 mil coisas. Eu não vou pegar todas as 50 mil coisas. Eu não preciso anotar como a gente fazia no caderno, né? Eu vou anotar porque é importante essa informação. Não, você tem ela na palma da sua mão. Então, você precisa fazer algo com aquilo. Tirar aquilo de uma conversa e transformar num material. Geralmente, eu faço isso com o Notion e com o Miro também. O Miro tá... Pouca gente sabe, assim, mas o Miro tem uma IA lá dentro. Se você, sei lá, coloca 9 post-its, seleciona todos os 9 e clica lá, ele transforma os 9 post-its em um mapa mental, ou então você consegue fazer mais 9 post-its como se fosse um brainstorming, assim. Então, eu gosto desses dois bastante. Eu gosto muito também dos note-takers, que são IAs que gravam e resumem reuniões. Tem várias delas, mas algumas, assim, as que eu mais gosto é o TLDV, tem o Read AI. O Notion também tá fazendo isso A agora. Adianta Notion muito a também tá vida. fazendo? Pois sim, o ChatGPT também tá com uma função agora de gravar reunião. Porém, as plataformas que são específicas para isso, elas são melhores, porque elas já estão com um treinamento específico para IA entender mais as palavras em mais linguagens, né? Mais português, inglês e tudo mais. Então, eu acho que elas ainda são melhores. Mas em breve, no ChatGPT vai dar para fazer, assim. Então, eu acho que esses note-takers, tem a Elephant também, que ela é uma plataforma brasileira, inclusive, de uma mulher, inclusive. Ah, legal. Bom, fundadora. E bem bacana. E também vou falar do Perplexity, porque eu acho que o Perplexity, sendo sinceramente, assim, ele tá com um marketing meio ruim, que Tá não tá mesmo. atingindo as pessoas. É. Mas o Perplexity é muito bom. Elas É entenderam excelente. ainda, né, o potencial dele. Pô, É excelente. excelente, né? É. Ele traz muitas fontes, assim. Ele não tem como alucinar. Assim, tem, né? Mas ele não alucina tanto, Sim. porque ele pega justamente de fontes e te diz: ó, isso aqui veio dessa fonte. Que facilita muito o uso das pessoas. E tem as funcionalidades bem parecidas com o do ChatGPT em relação a contexto. Então, ele lembra de ti, tem memórias, tu consegue fazer assistentes. Mas é mais confiável, né? Ele usa outros modelos, né? Você pode definir qual linguagem, vou usar o Cloud, vou usar o Exato. ChatGPT, o próprio Sonar, que é deles, né? Sim, Eles total. realmente não são ruins de marketing, São, né? né? Agora eles lançaram o navegador O também. Comet, exato. Comet, nossa, muito eu, bom. eu não testei ainda. Você chegou a testar o Comet? Ele é... Cheguei. Eu acho que daqui a pouco eles vão meter a faca no Comet, porque ele tá muito bom. Legal. Só que ninguém testou ainda, né? Mas assim, é um negócio de, eu entro lá, eu falo, qual e-mail que a Focap me mandou pra falar sobre tal coisa? Me traz o link, né? Do link que tava dentro do e-mail. Aham. Ele vai lá, fuça todos os teus e-mails, pega o link e te manda. Sensacional. Tu tá logado no teu Instagram e tu fala assim, eu quero enviar um oi pra X arroba. Ele entra no teu Instagram, Nossa, clica sensacional. lá e manda o oi. É bizarro. Assim. Aham. Como que tá o Copilot da Microsoft nessa história toda? Tem se destacado? Tá... Nossa, boa pergunta, o Copilot. O Copilot, querido, né? Ele tem sido botado de lado. O que acontece? O Copilot, ele é muito bom. As pessoas acham que ele é ruim e tal. Eu, no início, também achava que ele era ruim. Eu ainda acho que ele é ruim. eu também não tenho uma opinião muito boa sobre ele. Só que o que acontece? O Copilot, eles não fazem um trabalho muito bom de comunicação, de usabilidade tão boa quanto o ChatGPT. Como ele tá um uso bastante restrito em organizações, enterprise, as organizações preferem utilizar ele por mais segurança de dados. Realmente, Sim. ele tem mais segurança de dados. Só que acaba sendo mais caro treinamentos corporativos com eles e tal. Como não tem muita gente pessoalmente usando, como hoje em dia a melhor forma de você aprender é seguindo criadores e vendo o que eles estão fazendo, o Copilot acaba não tendo muito essa via, né? De, tipo, pessoas usando e mostrando, como faz. Porque daí ia estar lidando com dados das empresas, né? Sim. E aí não tem essa comunicação. Mas eu acho que falta mais isso, assim, entender um pouco das funcionalidades, potencialidades do Copilot. Eu acho que ele é uma plataforma muito boa e é melhor com dados, né? A gente tá tendo problemas, assim, com o ChatGPT. Agora, quando eu olho para esses grandes players do mercado e as suas IAs, eu acho que quem tá ficando para trás, opinião minha, é a Amazon. Você pega a Alexa, que de certa forma revolucionou o mercado aí quando trouxe as automações. Só que hoje, para mim, ela só liga e apaga a luz. Assim, eu faço uma pergunta para ela,
e ela não consegue desenvolver uma resposta, assim, mas eu tô esperando a Amazon trazer alguma novidade pra gente. E eu a Apple. A Amazon investiu na Anthropic, né? Eles estão desenvolvendo uma parceria. Então eu acho que em algum momento vai sair coisa boa, porque o cloud é muito bom, né? A Apple ela flopou com o Apple Intelligence, porque ele não funciona, né? Mesmo sendo integrado com o ChatGPT, né? Eu me decepcionei bastante com o Facebook, a Meta, né? Porque eu achei bem ruim a IA da Meta lá no WhatsApp, assim. Você acha que alguns desses grandes players, tipo a Amazon, a Apple, a Meta, podem ser expulsos desse mercado, Gil? Pois é, tu falou da Meta, né? E agora eu lembrei Aham, que eles estão roubando os desenvolvedores e pesquisadores das sim. outras, né? É, É, é verdade, né? Eles contrataram uma pessoa central da OpenAI, né? várias, Pegaram um assim, departamento e contrataram, é tem sido verdade. meio bizarro. É bem interessante que eu sigo algumas pessoas lá fora que são mais avançadas e eles estavam comentando sobre como, nesse momento, a gente ainda não tem um líder, né? Tipo, a gente, pô, fala do ChatGPT, do Perplexity, do Cloud e tal. A gente não Uhum, tem um líder claro. O ChatGPT veio antes, mas não quer dizer que ele é o melhor. Então, nos próximos anos, assim, meses, talvez, uhum, a gente vai ver que algum vai se destacar, provavelmente ele vai se alicerçar, assim, como o melhor. uhum, Só que o melhor não necessariamente é o primeiro. Então, eles estão nessa corrida da IA realmente porque é sim. quem que vai ficar. E aí as outras vão caindo aos poucos. Então, eu acho que agora tá todo mundo muito com afinco, assim. Eu não saberia chutar em qual. Eu Uhum, realmente gosto muito da Anthropic, mas é uma opinião muito pra minha área, assim, do aham, que eu faço, sabe? Porque dependendo das coisas que você faz, tem uma que é melhor pra ti ou não, enfim. Mas também tem uma outra questão que é interessante desse roubo de talentos. Estavam falando que a IA, ela passa a ser um negócio também não só de trabalho, mas um- um- tem uma subjetividade das pessoas trabalhando por isso. Por uhum, exemplo, eu fico muito feliz fazendo isso, eu realmente me empolgo com IA. Eu acho que vai para além de você sentar e trabalhar por alguma coisa. É tipo, realmente você acreditar num É um mundo, propósito por uhum, trás, né? numa proposta. E não é no sentido da palavra propósito que acabou se perdendo muito, né? Ah, uhum, eu tenho um propósito de vida. Não. É realmente um negócio que é uma revolução que pode mudar a maneira como a gente está fazendo as coisas. sim. E Já vem aí mudando, né? já vem mudando Já. total. E aí você tem premissas, né? Eu, por exemplo, cara, a IA te dá mais tempo. O que você vai Uhum, fazer com esse tempo? Você pode trabalhar mais ou você pode passar com as pessoas que você ama, né? Você ter mais tempo para si. A gente tem várias premissas, assim. E aí, quem faz pesquisa e trabalha, eu acho que também começou a pensar nisso na hora de escolher as empresas onde trabalha. uhum, Daí tá rolando isso também, não é só mais o dinheiro, né? Tanto que o Mark sim. Zuckerberg, ele falou, ó, te dou tanto. E teve gente que negou porque acha que tá na empresa certa para fazer aquilo que ela tá fazendo, sabe? Aham. Então, eu acho que isso aí ninguém sabe dizer, assim, só acho. Ô, Gil, a gente já comentou algumas vezes aqui no Fucast que tá tudo muito rápido. Cada semana que passa tem uma atualização, algo novo que, se você sai de férias um mês, voltar e não olhar para ela, você fala assim, pô, Mudou ferrou, tudo, mudou né? tudo, eu tô perdido, não sei mais por que eu faço, tô atrasado. A gente tá chegando já no finalzinho já do podcast, então eu queria até te perguntar agora para encerrar, deixar uma mensagem para não quem está começando, porque eu acho assim, pelo público que segue o Fucast, a maioria já, de certa forma, usa, de um jeito ou de outro, já usa a IA. Mas quem quer dar o próximo passo, o que, que deveria estar fazendo aí? Quais são. Pra onde deve estar olhando? Como que eu saio da inércia agora? Da inércia não, né? Mas já estou utilizando, mas como que eu consigo melhorar o meu uso por IA? Bacana. Olha, eu acho que esse é um trabalho muito de curadoria, de escolher as fontes de informação que você vai consumir. Se você Uhum, fica consumindo o tempo inteiro vários portais de notícia, aquelas pessoas que falam sempre assim, breaking, novo modelo, nova ferramenta, né? Você fica com um medo assim de, poxa, eu tô perdendo algo. Realmente, uhum, até eu que trabalho com isso fico às vezes, poxa, eu não tô vendo tudo. Se você decide seguir algumas pessoas que elas falam desse assunto com um pouco mais de calma, você tem ambiente, né, tu modula o teu ambiente. Você tende a também, tá, não, calma, eu tenho tempo para isso aqui. E é por isso também que nas minhas redes sociais eu tento fazer isso, né. uhum.
Eu acho que você seguir as pessoas certas e a partir de agora também vão começar a surgir cursos específicos com metodologias, etc. Uhum, É bom olhar com cuidado também aonde que você faz essas formações, quem que está por trás dessa grade curricular, quanto tempo eles levaram para fazer. uhum, Agora eu tô empreendendo, né? Eu trabalhei ali na Adapta, estava como consultora, e agora eu tô construindo a minha comunidade, meu curso. uhum, Poxa, eu já tô com essa ideia faz, assim, muito tempo, assim. Na Adapta eu comecei a pensar nisso, desenvolver essa ideia. Tô fazendo muito estudo para uma matriz de maturidade, toda uma questão ali para entender o que definitivamente eu vou colocar e como é que vai funcionar, sabe? Então, é muito trabalho envolvido. Eu acho que, primeiramente, então, essa curadoria de criadores, empresas, barra cursos. E o principal, que eu sempre falo, aplica na prática. Começa a uhum. usar hoje. Escolhe uma só ferramenta e começa a usar ela para as coisas mais toscas que tu imaginar. Nem que seja que nem minha mãe, né, pedir uma receita de bolo Sim, para você entender como que funciona. Porque se você ficar só na teoria, não vai para frente. Não adianta você uhum, ficar seguindo a Gil, ouve o que ela fala, lê e não faz nada. Então, coloca na exatamente. prática. Exatamente. Gil, e pra quem quer te encontrar, como que faz? Para quem quer? Quer te encontrar? Para quem quer me Quer aprender um encontrar. pouco mais sobre inteligência artificial na Legal. prática? Bom, então meu LinkedIn é a minha principal rede social, né? A maior parte do meu conteúdo tá por lá. Mas em Uhum, função desse meu projeto que eu tô empreendendo, tô construindo uma comunidade agora, ela vai ser lançada mais pro final ali de outubro. Eu vou abrir uma lista de espera, inclusive, uhum, e vou começar também a produzir mais conteúdo, tanto no Instagram quanto no YouTube. Então, eu estarei cada vez mais nesses espaços na uhum, internet para conseguir acessar mais pessoas. E também, vez por outra, vocês podem me encontrar em lugares como a FUCAP, né? Porque uhum, acabam rolando alguns convites legais. E gosto também de estar em contato com gente, saber o que os outros estão pensando também. Então, geralmente, estou nesses eventos, assim, nesses espaços. E principalmente relacionados à educação, assim. Acho que eu não sinto muita vontade em estar em espaços que falam de IA de uma maneira que eu não acredito. uhum. Então, geralmente, esses espaços que eu gosto de estar são mais voltados para a educação. Legal. Bom, muito obrigado. Gostou do bate-papo? Muito, foi um prazer estar aqui. Muito Falou que obrigada era o pelo primeiro convite. podcast dela presencial, então agora, pronto, já rompeu essa É barreira. verdade. Virou É, coletivo. muito obrigado mais uma vez. Poliano, muito obrigado pela parceria mais uma Imagina, vez. imagina. Sempre que precisar, foi um prazer ter esse bate-papo com a Gil. Acho que hoje a Prazer. gente conseguiu, quem acompanhou a gente até o final aí, sai com uma pulguinha atrás da orelha, né? Com certeza. Vai pesquisar um pouco mais, vai aprender um pouco mais, ficou uma reflexão pelo menos aí. Com certeza absoluta. E pode vir estudar com a gente, que eu uso em quase todas as minhas disciplinas. Né? Se você está querendo ver como que usa IA da forma certa na educação, vem estudar aqui na FUCAP, que você vai ter aula comigo e vai usar bastante IA no seu processo de aprendizagem. Né? Fica a dica então do Poliano. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Como eu disse, por favor, curta o vídeo, compartilhe com quem pode gostar desse conteúdo e até quarta que vem. Um abraço.